Sim, essa pergunta, um conjunto, nós chamamos na verdade este conjunto de uma verdadeira avalanche regulatória. As organizações têm oportunidades neste contexto ESG. Muito bem-vindos ao videocast ESG+. Estaremos ao longo de 7 episódios a abordar os princípios ESG nos seus temas e desafios, trazendo uma visão muito pragmática sobre as oportunidades e responsabilidades para as organizações. Neste primeiro episódio vamos falar sobre o ESG no seu enquadramento, a gênese e os desafios e oportunidades apresentados às empresas. Acompanhem-nos nesta breve conversa que esperamos que seja esclarecedora. Hoje estaremos à conversa com Pedro Cruz, partner de ESG na KPMG Portugal. Pedro, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Pedro, começava por te perguntar o que é isto ESG e em que contexto é que surge? Muito bem. O ESG, na verdade, é um tema que já existe há muito tempo. Há muito tempo que se fala de sustentabilidade, de preocupações sociais, temas de governance. A novidade é agora juntarmos, no fundo, estas três dimensões, portanto, o E, portanto, environmental, portanto, ambiente em português, portanto, os temas sociais e os temas de governance e a nova regulação da União Europeia é que vai trazer aqui um novo fogo. O que é que aconteceu? No âmbito do Acordo de Paris, a União Europeia tomou a liderança dos temas do ambiente, dos temas sociais, dos temas de governance e definiu uma ambição de sermos o primeiro continente neutro do ponto de vista carbónico. Percebeu que para isso acontecer, as empresas e os cidadãos precisavam de um empurrão. E o empurrão foi um conjunto, nós chamamos na verdade este conjunto de uma verdadeira avalanche regulatória, com muita regulação, que no fundo vai servir de catalisador para provocar ação e provocar transformação dos negócios no sentido de conseguirmos efetivamente atingir estes grandes objetivos. Os temas já existiam, mas foi preciso vir alguma regulação para agora dar ordem e pôr. Tem agora uma relevância e uma centralidade adicional, mas já se fala de sustentabilidade há muitos anos. Agora, de facto, temos aqui um novo boost a este tema. De facto, vem evoluir. Fala-se em ambiente, depois evolui para sustentabilidade já na área económica, social, agora já o ESG são as trends que vão, mas o ESG vem mesmo embrulhado em sistemas regulatórios. E há aqui uma dimensão que ajudou a reforçar, que é, até hoje, a divulgação de relatórios de sustentabilidade era algo que não era obrigatório, portanto, tipicamente só as empresas cotadas e nem todas é que tinham relato, e depois algumas empresas mais pequenas iam, por sua iniciativa, divulgar informação. Com esta nova regulação, que certamente vamos falar um pouco mais, vai passar a ser obrigatório para um conjunto de empresas fazê-lo e, portanto, neste momento acabou por ser um imperativo em que as empresas não tiveram alternativa e a partir do momento que algo é regulado, é obrigatório, passou a ter, obviamente, uma dimensão mais... E já que falas no é regulado e é obrigatório, para quem é que é obrigatório? Ou seja, o ESG surge para quem? É para toda a gente, para todas as empresas, organizações? Sim, essa pergunta, temos muitos clientes que nos fazem essa pergunta. Há duas formas de responder a isso. Eu diria a mais tradicional é apresentar aquilo que é uma forma progressiva de implementação destas normas, que são obrigatórias. Portanto, o relato de sustentabilidade, as novas normas de sustentabilidade são obrigatórias para as cotadas a partir de 2024, portanto já este ano. Portanto, significa que hoje as cotadas já devem estar a preparar-se e a medir um conjunto de informação, de indicadores que vão ter que divulgar. E depois temos aqui uma fase progressiva, várias fases. Em 25 entram grandes empresas, portanto empresas que têm pelo menos 2 destes 3 critérios que eu vou dizer, 250 colaboradores, 50 milhões de receita e 25 milhões de ativos. E depois vamos tendo progressivamente mais empresas. E à partida havia um conjunto de empresas mais pequenas que ficariam fora desta onda. O que é que na verdade vai acontecer? A resposta certa é praticamente todas as empresas vão ser impactadas. Porquê? Porque mesmo que não tenham esta divulgação obrigatória, vão ter 2 forças de pressão que as vai levar, que vão servir de catalisadores para as obrigar. Uma são os bancos. Portanto, a União Europeia percebeu que os bancos teriam aqui um papel central a influenciar as empresas porque têm crédito e os bancos vão ter que introduzir nas suas análises de risco fatores ESG e vão ter que divulgar como é que estão a fazer isso, vão ter que divulgar a composição da sua carteira de crédito de acordo com riscos ESG e, portanto, significa que os bancos não vão apenas poder
divulgar as empresas cotadas e as grandes empresas, porque, como sabemos, o nosso tecido empresarial é caracterizado por uma grande percentagem de PMEs, que juntamente, se as juntarmos todas, têm um peso muito grande na banca. E, portanto, significa que os bancos vão fazer aqui alguma pressão para que empresas que não estariam no âmbito da regulação tenham que preparar alguma informação. Esta é a primeira força de pressão. A segunda é a cadeia de valor. Esta que foi também bastante inteligente por parte da União Europeia, que foi introduzir critérios e divulgação, necessidades de divulgação sobre os meus fornecedores. Portanto, eu sou uma grande empresa, mas vou ter que divulgar um conjunto de informações sobre os meus fornecedores, sobre os seus colaboradores, onde é que produzem, como é que produzem, que emissões é que têm. Não fica só na empresa a responsabilidade. Certo? Ou seja, não estou só... Tem tentáculos de obrigações e de transparência. O que é que isto vai obrigar? Vai obrigar as pequenas empresas, se quiserem continuar a ser fornecedoras das grandes empresas, a ter, eu diria, serviços mínimos no âmbito do ESG. Porquê? Porque vai haver um conjunto de informação básica que vai passar a fazer parte. E, na verdade, ainda vou acrescentar uma terceira dimensão, que é a regulação na União Europeia sobre Sustainable Procurement. Ou seja, nomeadamente começando pelo setor público, mas depois também vai afetar outras empresas, ou seja, as empresas vão ter que incorporar nos seus critérios de compra, que hoje em dia, como sabemos, está centrado no preço e na qualidade do serviço, mas também vão passar a ter que introduzir critérios ESG. Portanto, significa que se eu quiser entrar em alguns mercados, em alguns setores, eu, fornecedor, se não tiver cautelado estes critérios, vou ter logo uma desvantagem comparativa com outros players que já cumprem. Portanto, eu diria que por isso é que a resposta não é fácil, porque há aqui muitas dimensões. É o para quem, mas o para quem é muito lato. Sim, não é? Eu diria que para quem, mais tarde ou mais cedo, em menor ou maior dimensão, eu diria que a resposta certa é para todos. É largada a todos. Sim. Muito bem. Pedro, tu recentemente foste protagonista de uma campanha lançada pela KPMG em ESG, tu e vários elementos da equipa. E a minha equipa, sim. Em que afirmamos que ESG já não é uma opção, é um imperativo do negócio. As organizações sentem esta pressão? Sentem. E nós vemos isso no dia-a-dia, porque cada vez mais temos pedidos de ajuda de clientes, pedidos de sessões de awareness. Portanto, as pessoas estão, por um lado, sentem que a pressão está aí, que é um tópico que neste momento é um hot tópico, está a marcar a agenda. Aliás, basta pensar que qualquer survey hoje em dia que se faça, e nós fizemos na rede recentemente aos principais membros do board das empresas do mundo, em que pedimos para listar os tópicos que eles acham que vão marcar a sua agenda, os tópicos que os preocupam no curto prazo, e o ESG tem subido na escala. Se calhar há 5 anos não estava no top 10 e hoje está no top 3, juntamente com os temas, por exemplo, geopolíticos e com os temas de energia. Portanto, claramente há uma consciencialização que este tema é importante, mas também há uma tomada de consciência de que se calhar as empresas não sabem o suficiente sobre toda esta regulação. A regulação não é à toa que se fala em avalanche. Portanto, nós estamos a falar das novas normas de sustentabilidade, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Há imensa regulação. Temas, por exemplo, do diligence que vão trazer para cima da mesa responsabilidades dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de administração sobre o relato de informação financeira, no fundo para combater temas de greenwashing, mas o mercado das emissões de carbono está a mexer, há regulação para os green bonds a aparecer, há novas regulações sobre temas alfandegários. Portanto, as empresas têm consciência. Porque é que é o imperativo? Porque para algumas é obrigatório, de facto, como eu falei, e também expliquei que para as outras vai ser de facto algo que é incontornável, porque de uma forma ou de outra vão ser impactados. Mas é engraçado, nós temos estado aqui a falar de obrigações, de sentirem a pressão e que precisam de saber qual é o contexto. Sim. Mas ia ser essa mesmo a minha pergunta. As organizações têm oportunidades neste contexto ESG, quer dizer, isto não é só termos que ir a correr, cumprir... Aliás, acho que tem muitas oportunidades e muitos dos clientes estão a conseguir captar esse valor. Portanto, eu vou dar alguns exemplos de áreas que vão transformar este ESG em algo que não é só regulatório, não pode ter só esta conotação negativa, porque de facto também é uma oportunidade. Por exemplo, é uma oportunidade para captar novos investimentos. Portanto, hoje em dia há muitos fundos, muitos investidores que já estão à procura de empresas para investir que eles entendam que têm preocupações ambientais, que estão a fazer na sua estratégia esse o necessário para daqui a 10 anos continuarem a ter negócio. Há muitos exemplos de negócios que existiam há 10, 15, 20 anos e que não se adaptaram à regulação e que hoje em dia não sobreviveram.
na dimensão Deixaram de ser ESG, interessantes e deixaram de ser relevantes. interessantes, ou por simplesmente, como não fizeram o que tinham de fazer, o custo de contexto fez com que deixassem de ser rentáveis. Portanto, podem captar novo investimento. Claramente, há o tema das vendas. Se pensarmos, este é um mercado brutal. Há um estudo da BlackRock que demonstra que nos últimos 5 anos, os produtos, as vendas de produtos, eu diria verdes, sustentáveis, os rótulos são imensos, face aos produtos convencionais, as vendas cresceram em média 5 vezes mais. Portanto, significa que há procura, há um mercado emergente, nomeadamente muito alavancado nas novas gerações, que procura estes produtos. Aliás, há estudos que perguntam aos consumidores quanto é que estão dispostos a pagar mais para terem um produto que seja verde. Obviamente sabemos que a resposta não é unânime. Há quem, infelizmente, por condições económicas ainda não possa fazer essa escolha, não porque não valoriza, mas porque Sim, por a pragmatismo vontade há, não tem mas essas condições. na vida prática é mas complicado. quem pode fazer, começa a fazer, e portanto há aqui um novo mercado e uma oportunidade de diferenciação. Portanto, empresas que de facto alterem os seus produtos, não é por acaso que vemos muitos players de setores que se calhar estariam conotados de uma forma mais negativa, nomeadamente o setor, por exemplo, do oil and gas, da energia, do cimento, a fazerem um grande esforço para terem produtos verdes. Ainda recentemente passámos a ter cimento verde, energia verde, não é por acaso, porque de facto percebeu-se que há uma oportunidade de mercado, e esse mercado de facto permite diferenciar, permite ganhar cota de mercado ou proteger cota de mercado. Porque eu posso até nem crescer, mas se eu não fizer esta transformação, posso No fundo, perder mercado. a oportunidade está em forçar, sem pressão, as empresas a atualizarem-se e a manterem-se relevantes e interessantes para o mercado. Em benefício do tempo, mais 2 tópicos importantes. Sustainable Finance. Hoje em dia há uma oportunidade, de facto, das empresas conseguirem alterar o perfil da sua dívida, procurando beneficiar destas novas modalidades de green bonds, green loans, etc., que permitem o quê? 2 coisas. São uma forma de baixar o custo da dívida, porque neste momento o diferencial em Portugal está à volta de 0,8%. Portanto, a taxa de juros, o spread, é mais baixo nestes instrumentos, mas também não deixa de ser uma ferramenta de comunicação muito forte. Aliás, basta ver recentemente que tivemos o orgulho de sermos nós a ajudar o Grupo Mendes Gonçalves, a Paladin, a lançar em Portugal o primeiro social bond, que é de facto completamente disruptivo e que está a ser muito trabalhado do ponto de vista de comunicação, porque de facto é algo que demonstra o compromisso da empresa e, paralelamente, consegue beneficiar de uma redução do custo da dívida. O último fator de oportunidade, falar da ESG, hoje em dia é crítico para captar novo talento e reter talento. Eu dou muitas vezes este exemplo. Há muitos anos que entrevisto miúdos novos para entrar na KPMG e nos últimos 2, 3 anos tive que me preparar para um conjunto de perguntas que não me faziam. Dou muito exemplo: se nós separamos o lixo, se a nossa energia é verde. Portanto, de facto, esta nova geração, quando escolhe onde quer trabalhar, escolhe empresas que se preocupem com estes temas. E, portanto, havia mais oportunidades, mas eu diria que estas, se calhar, são as principais. Muito bem. No nosso contacto, a equipa de ESG da KPMG, no contacto diário que tens com os clientes, onde é que vocês sentem as principais dificuldades ou o que é que os está a limitar de avançarem, desenvolverem mais as suas competências em princípios ESG? Eu diria que há 2 ou 3 limitações importantes. A primeira é esta regulação, e eu não vou voltar a categorizá-la, porque já o disse 2 vezes, mas cá vou como avalanche. É avalanche porque eu no outro dia desafiava a minha equipa, se nós imprimíssemos, se calhar, as 10 principais regulações com as quais trabalhamos no dia-a-dia, quantas páginas é que teríamos que ler? Teríamos que ler mais de 3.000 páginas. Portanto, pensem numa empresa... Não imprimam. Sim, para já não imprimam, porque não é sustentável, e nós não imprimimos, contamos só. Mas imaginem uma empresa que já tem... Portanto, está focada no dia-a-dia, tem tarefas de dia-a-dia, e de repente tem que lidar com uma disrupção desta natureza e tem que estudar... 1.000 páginas, 2.000 páginas, 3.000 páginas. Isto é muito, muito desafiante. Portanto, mais do que isso, esta regulação está a evoluir praticamente todos os meses. Um exemplo, a taxonomia europeia, quando saiu a primeira vez, saiu de um determinado conjunto de requisitos que ao longo do tempo foram sendo alterados. As regras da dupla materialidade, quem começou a fazer a dupla materialidade há 1 ano e meio já teve que alterar, porque entanto a União Europeia, com todas as críticas que recebeu, teve que mudar as regras. Portanto, primeira dificuldade, uma regulação
muito exigente e que ainda por cima está em permanente mudança, ou seja, ainda não estabilizou o suficiente. Pois, temas de recursos. Muitas das empresas tinham gabinetes ou departamentos de sustentabilidade, eu diria bastante pequenos, com 2, 3 pessoas. Mais virado para a qualidade. Mais para a qualidade. Muitos deles nem tinham, se pensarmos em empresas, se calhar, de middle market. Funções paralelas nestas áreas. Às vezes são as pessoas da comunicação que também têm sustentabilidade, ou as pessoas da estratégia. E, portanto, são de facto, há uma grande necessidade de novos recursos e há uma concorrência muito grande neste momento em Portugal sobre pessoas da ESG. Por um lado, empresas como nós querem contratar os melhores profissionais, mas depois também temos todo o mercado a querer criar empresa, a criar equipas de querem integrar também competências internamente. E, portanto, isto significa que neste momento é difícil de contratar pessoas de sustentabilidade, porque também, se calhar só nos últimos 2, 3 anos é que as faculdades perceberam esta necessidade e só agora é que começamos a ver os currículos a serem refrescados com estas valências e com estas necessidades e, portanto, significa que ainda não há muitas pessoas novas a aparecer no mercado, portanto isto é uma dificuldade grande e depois a última dificuldade é o custo de tudo isto. Portanto, estamos a falar aqui de um processo de change management muito grande, porque isto obriga a contratar pessoas, a repensar processos, muitas vezes a investir em novos sistemas para conseguir controlar tudo isto e, portanto, isto obviamente é bastante desafiante para as empresas. Muito bem. Em Portugal, falamos aqui de território nacional, depois até podemos fazer um comparativo da percepção do que existe lá fora. Onde é que achas que as nossas organizações estão em termos de adoção dos princípios de ESG? Sim. Estamos à frente, estamos a tentar descobrir o que é isto, ainda precisamos de aprender, talvez não existe o conhecimento alargado, embora a KPMG tenha uma equipa bem dotada para apoiar naquilo que for necessário, mas em termos do tecido organizacional em Portugal, onde é que nós estamos? A resposta politicamente correta era dizer que estamos bem, mas eu acho que temos que separar a resposta em dois universos. Eu diria que as empresas cotadas, que em 2024 já vão ter que publicar de acordo com estas novas exigências, a sua maioria, e nós temos a sorte e o prazer e o orgulho de trabalhar com muitas delas, eu diria que estão a fazer o caminho certo, estão-se a preparar, procuraram antecipar a análise dos impactos e, portanto, eu diria que nas cotadas, com um maior ou menor esforço, eu acho que nós vamos comparar bastante bem com os nossos peers europeus. Quando olhamos para empresas mais pequenas, eu diria que aí as empresas muitas delas estão um pouco atrasadas. Porquê? Porque olharam para aquele calendário e perceberam que só era aplicável para elas em 26 ou em 27 e não estavam alertadas para aqueles 2 ou 3 fatores adicionais que eu referi, que é elas vão precisar disto para renovar linhas de financiamento ou para, por exemplo, candidatar-se a alguns subsídios, porque muitos destes critérios ESG também estão a ser embebidos nos critérios de elegibilidade de benefício. Portanto, eu diria que no resto do mercado, eu diria que as grandes empresas, com algumas exceções, estão, diria, a fazer o que têm a fazer. No resto do mercado, até porque não nos podemos esquecer que esta regulação surge num contexto muito desafiante, contexto macroeconómico muito desafiante, com os custos de energia a disparar, num contexto geopolítico difícil, a vir a recuperarmos de uma pandemia. Portanto, muitas destas empresas estão, eu diria, ainda muito focadas em sobreviver, e agora de repente aparece este custo de contexto que é muito significativo, que é uma nova regulação, e eu acho que a reação acabou por ser um bocadinho natural, que é focar-se no negócio, na resiliência. Equilibrar entre o que é ser ativo, reativo ou proativo. Pronto, e se calhar para o ano vamos começar a ver algumas empresas adicionais a tocarem neste tema, até porque quando começarem a receber pedidos da sua cadeia de valor, dos seus clientes, dos bancos, acho que vão perceber que se calhar podiam ter começado um bocadinho mais cedo, mas eu acho que neste caso nós não comparamos mal. Nós, quando falamos com colegas de outras KPMGs, percebemos que a realidade é um bocadinho a mesma, ou seja, há duas velocidades. Os clientes grandes estão a tratar do tema, até porque já tinham equipas constituídas, mesmo que pudessem ser equipas pequenas que têm que ser reforçadas, já tinham uma equipa. Se formos a uma empresa pequena em Portugal, se calhar 90% das empresas não têm nenhum departamento de sustentabilidade, não tem ninguém sequer que está preocupada com isso em exclusivo, e isso obviamente acabou por ser um desafio e um entrave bastante grande a tratar disto, eu diria, se calhar mais atempadamente.
Pedro, muito obrigada pela tua presença e pela tua apresentação. Acredito que as empresas vão tirar daqui bons insights Espero e que sim. sentir ainda a pressão, mas também o desafio da oportunidade dos temas de ESG. A KPMG tem uma equipa dedicada a apoiar as organizações nos temas de ESG, pelo que estaremos sempre disponíveis para esclarecer qualquer questão. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Encontramos no próximo episódio. Até lá.